Então, vamos lá, vamos começar. Tudo confirmado? Bem, essa é a nossa primeira live. Seria um lançamento assim, do canal, mas o canal já está com mais de 400 inscritos, então eu estou até meio sem jeito de dizer que é o lançamento do canal, não é, né? Então, vocês já lançaram por si esse canal, graças a Deus. E o intuito desse canal é divulgar o máximo possível o direito militar. Eu cansei dessa historinha de reserva de mercado. Aí, não vamos botar direito militar nas faculdades de direito, não, por causa disso, por causa daquilo, política para lá, política para lá. Cansei e resolvi abrir um canal. E os mais, digamos assim, beneficiados vão ser vocês. Né? Então, vamos lá. Eu me chamo Suzy Castro Magri, para quem ainda não me conhece. Eu passei toda a minha vida estudando direito militar. Desde novinha já entrei nas Forças Armadas, entrei na Força Aérea Brasileira e já comecei a estudar direito correlacionado ao militarismo. E depois que eu saí da Força Aérea, eu já entrei na Faculdade de Direito. E o que eu fiz na Faculdade de Direito? Saí me especializando no direito militar por conta própria, porque na Faculdade de Direito não tem direito militar. Vocês sabem, vocês que estão aqui e já são advogados ou são estudantes de direito, sabem que não existe essa disciplina nas faculdades de direito do nosso país. Aqui e acolá, algum promotor de justiça militar, alguma pessoa assim que trabalha nessa área, oferece uma disciplina no formato de disciplina optativa e também de forma assim sazonal, de vez em quando ele pode, enfim. Inclusive, uma professora maravilhosa que eu tive da Bahia, na Universidade Federal da Bahia, a doutora Selma Santana, que eu guardo tanta recordação pela paixão que ela tinha pelo direito militar, e ela, por exemplo, ministrava a disciplina optativa de direito militar. Aí tinha ali aqueles alunos e tal que se beneficiavam, né, dessa oportunidade que era tê-la como professora de direito militar lá na UFBA, na Federal da Bahia, mas não é toda a universidade que tem esse privilégio, vamos dizer assim, né? Então, acaba que o direito militar funciona como uma reserva de mercado, mesmo. Poucas pessoas hoje têm, assim, condições de encontrar essa disciplina sendo ministrada perto de casa, de forma presencial, e buscam os formatos online. Porém, os formatos online, hoje em dia, são, assim, pós-graduações, são mini cursos, assim, muito sucintos, poucas horas ali, uma palestra aqui e acolá, acaba não tendo uma sistematização desse conteúdo que é isso, gente. O direito militar é uma área imensa que tem sub-áreas. Tem direito militar constitucional, administrativo, previdenciário, enfim. Então, é difícil que uma pessoa aprenda o direito militar com base em palestras que escuta aqui e acolá, né? Falta esse conhecimento sistematizado. E a pós-graduação também tem a limitação de fornecer aquele conteúdo num formato muito, digamos assim, muito doutrina, né? Passa ali muitos doutrinadores e tal. Aqui e acolá aborda alguma jurisprudência, mas o formato da advocacia em direito militar é muito raro que você encontre alguém disposto a entregar este ouro para você. Mas então vamos lá. O que temos hoje aqui nesta live? Nós vamos, assim, começar com uma explicação sobre essa temática do uso da farda por um militar na situação de réu preso, né? Nós temos a situação de um militar ser réu em processo, mas ele está solto e respondendo algum processo assim em liberdade. Mas temos a situação do réu militar que está preso em uma unidade militar. E nós vamos abordar aqui muito mais a situação do militar de Forças Armadas, certo? Mas, dentro deste tópico, eu já faço aqui uma ressalva que, obviamente, ele surgiu a necessidade de falar sobre ele por conta aí dessa semana em que esse tópico foi muito genericamente comentado. Muito genericamente comentado. Inclusive, eu fiquei observando os meus colegas, que eu admiro muito, que têm uma expertise em direito militar, eu fiquei observando, assim, por que falaram de forma tão,
por cima do muro, né? Tão assim genérico, com muito cuidado, porque a situação hoje em dia no nosso país ela está muito delicada para se falar sobre o direito militar, sobretudo sobre processos que estão em curso por conta de questões políticas, né? Então, esse tema, para o pessoal que estuda para concurso público, para os advogados que hoje estão com militares na situação de réu preso e vão ter audiência, por exemplo, semana que vem, preocupados de que isso cause um efeito, digamos assim, dominó, né? E isso se transforma em uma proibição geral. Então, vários colegas advogados, vários alunos de concurso, que estudam para concurso público, buscaram, né, para questionar. Professora, explique isso daí. Onde que está o fundamento legal? Isso está certo, isso está errado? Então, assim, foi uma necessidade comentar sobre esse tópico. Nem falaria sobre isso, apenas faria o pré-lançamento mesmo, hoje em 30/7, de um projeto maravilhoso. Mas vou começar esta live falando sobre esse ponto e, como sempre eu faço, vou falar de forma técnico-jurídica, que é assim que eu gosto de falar. Eu não me filio a nenhuma, digamos assim, ideologia política, não tenho político de estimação, e é por isso que falo assim, ó, à vontade sobre o direito militar, porque falo de uma forma técnica, certo? E vou falar tudinho para vocês hoje, e vocês vão ter segurança para falar sobre esse assunto por aí, seja nos concursos públicos e seja até para se manifestar no caso de alguma situação que possa acontecer aí em seus processos, né, que estão em andamento. E durante a live eu vou divulgar o brinde especial que eu falei para vocês. No momento em que eu divulgar esse brinde, quem estiver online, todo mundo vai ganhar este brinde, certo? A minha equipe já está pronta para atender o Instagram, mas se não forem atendidos prontamente, não se preocupe, que no final da live eu mesma vou lá e organizo tudo. Vocês já vão deixar todo o material que eu vou precisar para poder encaminhar o brinde para sua casa. Vou deixar ali pronto no direct e aí eu ajudo a organizar o envio desse brinde. Está bem? E no final eu faço o pré-lançamento deste projeto que foi assim, vocês que pediram, né? Vocês pediram, eu fiquei ali adiando, e agora ele saiu e vocês vão amar. Pode ser a advogada experiente como for, pode ser uma banca de advogados, pode ser um escritório de advogados associados, pode ser um advogado iniciante, pode ser um estudante de direito. Vocês vão gostar. Então vamos lá? Antes, né, eu tenho que te convidar, aqui a minha equipe colocou aqui o lembrete, porque senão a gente não se lembra de falar. Te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like, porque esse canal está apenas começando. E o meu objetivo, claro, é super divulgar o direito militar e minimizar a problemática desta reserva de mercado que existe hoje nessa área, que acaba causando verdadeiros transtornos. Vamos combinar que a falta de advogados especializados em direito militar acaba causando transtornos nas instituições militares, nas audiências, especificamente por situações militares, e até no nosso dia a dia, como advogado militar, a gente acaba encontrando assim, um embaraço por falta de conhecimento na área mesmo. Fora essas discussões, né, em internet, em redes sociais, as pessoas assim não falando assim nada com nada, por realmente, digamos assim, um puro desconhecimento sobre essa temática. E aí, vamos lá. Sobre o uso da farda por militar réu preso em audiência, eu vou dividir a explicação em 3 tópicos. Quem regula o uso do uniforme, como é o direito de uso do uniforme e as limitações que o magistrado pode estabelecer em audiência. Por que eu estou frisando, e eu já começo a exposição explicando, por que estou frisando o uso da farda por militar réu preso? Por quê? Porque se o militar é réu e ele está solto, ele está na residência dele. Ele está fazendo alguma atividade no âmbito civil, por exemplo. Então, ele está com roupa, com trajes civis. E em se tratando de audiência em processo civil, né, com o magistrado civil, enfim, onde o
crime que ele está respondendo é um crime previsto no Código Penal Comum, não associado a um crime militar. Então, se esse militar ele é um réu solto, é óbvio que ele está de civil, no seu dia a dia ele está indo com audiência civil, então ele vai de civil, certo? Para que ele fosse fardado, ele teria que pedir uma autorização, já que o contexto dele é de uma situação civil. Mas estando este réu preso, tem alguns detalhes. E aí eu vou começar pelo Estatuto dos Militares, porque é o Estatuto dos Militares que é a lei assim, máxima dos militares, certo? Tudo que você tiver dúvida em direito militar, você começa pelo Estatuto dos Militares, e assim você não vai ter erro. O Estatuto dos Militares, sobre o uso da farda, ele estabelece diretrizes gerais e ele atribui as diretrizes específicas às instituições militares específicas. Então, é o estatuto que estabelece as diretrizes gerais, certo? E como uma diretriz geral, você pode ver no seu Estatuto dos Militares aí, que você está com ele aberto ou próximo, né? Porque como professora, a gente sempre orienta que os nossos ouvintes estejam com a legislação em mãos, que é para acompanhar juntinho. Vamos lá. No artigo 76, vai falar de privatividade, de simbolismo, a questão dos distintivos, das insígnias, sendo privativas dos militares. Bem, cada militar, ao longo de sua vida, ele vai fazendo cursos, ele vai subindo ali de graduação, ele vai subindo ali de posto, e ele vai recebendo o direito de utilizar insígnias específicas ao seu posto, à sua graduação, aos cursos que ele vai fazendo. Essas insígnias são direito desse militar que foi alcançando esse mérito para utilizá-lo, certo? Então, por aí, vocês já vão sentindo que o uso deste uniforme é uma prerrogativa e as insígnias que vão neste uniforme é uma prerrogativa daquele militar específico que alcançou aquele direito de poder colocar aquela insígnia no peito, no ombro, certo? E o fardamento, como assim, os militares funcionam dentro do sistema de hierarquia e disciplina, o fardamento ele também simboliza uma autoridade militar dentro daquela hierarquia. Então, cada militar vai se distinguindo um do outro dentro de uma cadeia hierárquica com base nessas insígnias que vão ficando evidenciadas em seus uniformes. Então, vejam mais esse direito do militar, né, quando utiliza o uniforme, que é evidenciar o seu posto ou a sua graduação, certo? Porém, esse direito que ele tem é também um dever. Assim que o militar veste aquele fardamento, ele é obrigado a cumprir várias obrigações, vários conteúdos de uso deste uniforme. Então, uma vez que o militar está fardado, ele se veste de um decoro próprio daquela classe, que é a classe militar, mas ele se reveste desse decoro em que ele precisa cumprir deveres de uso dessa farda. Então, ele tem que vestir a farda com respeito. Jamais a farda pode ser vestida como uma forma de causar um desrespeito, um problema em algum local. A pessoa não pode vestir uma farda para causar uma confusão, né? Então, na medida em que ele tem direito de usar a farda, ele também tem o dever de utilizar esta farda com devido respeito e acatamento à força correspondente, que é a titular máxima do direito de uso desse uniforme, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, certo? Aí o artigo 77 do Estatuto dos Militares, né, ele vai falar sobre modelos, descrição, composição, peças, acessórios. Todas essas coisas são estabelecidas nos regulamentos específicos de cada força armada, certo? Então, significa que, embora o Estatuto ele defina essas diretrizes gerais, ele atribui a tarefa de definir detalhes, de definir
a finalidade do uso, as restrições de uso mais específicas, ele atribui isso para cada força armada. Então, aí temos também a obrigação, assim, estabelecida como diretriz geral, lá no 78 do Estatuto dos Militares, sobre as obrigações do militar fardado, certo? Que é justamente um reforço a essa responsabilidade para com as insígnias, o fardamento, a força armada que ele representa, o decoro, certo? E temos no Estatuto dos Militares as proibições de uso, certo? Quais são as proibições de uso? Artigo 77, parágrafo 1º. Não pode utilizar em manifestações de caráter político partidário, eleições, em cima de trio elétrico durante eleições. Eu me recordo aqui de uma entrevista que eu concedi especificamente sobre um militar que estava fardado em cima de um trio elétrico, né? Essa entrevista foi concedida falando sobre os critérios técnicos, né? Os políticos que me perdoem, mas eu, quando sou convocada para falar na condição de professora de direito militar, eu observo, aponto as questões técnicas e é proibido o uso do uniforme nessas manifestações de caráter político partidário. Se fizer isso, vai responder. Quem que vai julgar a pessoa? Que se um militar fizer isso, quem é que vai abrir um procedimento? É o procedimento administrativo que deve ser aberto pela Força Armada daquele militar. Então, não adianta Força Aérea, Marinha se indignar porque tem um militar do Exército utilizando a farda do Exército em cima do palanque, porque é o Exército quem tem que abrir um procedimento administrativo para apurar essa possível transgressão disciplinar. Entenderam? Então, é proibido o uso do fardamento nessas manifestações de caráter político partidário. Né? E eu lembro que nessa entrevista eu disse, olha, vão-se os dedos e ficam os anéis. Os militares que estiverem fazendo isso, cuidado, que a política ela é sazonal. Uma hora um está em cima, outra hora um está embaixo, né? E, enfim. E aí, é aí onde é bom a gente ter sempre pessoas que manifestam essas entrevistas de forma isenta, né? Porque daí depois fica registrando bem e a professora Suzy falou. Enfim, vamos nos ater aos critérios legais, que assim a gente nunca erra. Então, qual é a outra proibição? Atividades não militares realizadas no estrangeiro. Para que o militar utilize esse fardamento no estrangeiro, ele precisa pedir autorização, certo? Na inatividade, o militar, que agora é inativo, ele não pode utilizar o militar, ou não pode utilizar o fardamento, certo? A não ser que seja para ele comparecer uma solenidade militar, uma cerimônia cívica comemorativa a uma data correlacionada ao militarismo, e ainda assim ele tem que pedir autorização. Com base aqui nestas proibições, os senhores já viram, já perceberam que quando o militar está na atividade, em regra, ele pode utilizar o uniforme. Não é verdade? Porque se ele não está fazendo uma manifestação de caráter político partidário, se ele não está realizando atividade no estrangeiro desautorizado a usar farda, e se ele não está na inatividade também desautorizado a utilizar farda, então ele está dentro do quê? Do direito de utilizar esse fardamento. Mas calma, a utilização do fardamento comporta regramentos específicos. Sobre a proibição de uso na inatividade, é interessante vocês guardarem, porque nesse caso que aconteceu nessa semana, uma das palavras muito repetidas era que era um militar na situação de atividade, ou seja, o militar da ativa, o militar com o direito de uso de farda, né? Pois bem, agora vamos comentar sobre a questão específica desse militar sendo um réu preso. O Estatuto dos Militares, ele não fala sobre o militar estando preso, qual é o fardamento que utiliza quando ele está preso,
não se manifesta sobre isso, muito menos sobre o uso de fardamento em audiência, certo? O que já vimos? Que ele estabelece que cada força armada vai estabelecer regulamentos específicos para a utilização deste uniforme. E aí, quais são os regulamentos específicos? Quando eu era militar, era o regulamento que eu mais gostava, que era o regulamento que falava sobre os uniformes. Lá no Exército, ele se chama RUE, R-U-E, que é o Regulamento de Uniformes do Exército. Na Marinha, ele se chama RUMB, R-U-M-B, Regulamento de Uniformes da Marinha do Brasil. E na Força Aérea, era o meu querido RUMAE, que era o Regulamento de Uniformes para os Militares da Aeronáutica. Nesses regulamentos, gente, tem as fotos dos uniformes, tem cada parte desse uniforme, o tipo da gravata, o tipo da blusa, o tamanho da manga, o tipo de sapato, o tamanho da saia. Ele é todo ilustrado. Ai, eu adorava esse. Era tipo assim, era o meu momento fashion nas Forças Armadas, sabe? Quando eu olhava o uniforme ali, os tipos, a quantidade de uniformes que tinha ali previsto, né, no regulamento, que eu poderia utilizar em algum momento da minha vida. E aí é onde entra uma parte importante dessa live, que é falar sobre o uso e as ocasiões de cada uniforme. Claro que eu não vou poder aqui falar sobre todos os tipos de uniforme, certo? Mas eu vou explicar para vocês que cada força armada possui uniformes de gala, uniformes que são correspondentes ao traje civil do passeio completo. Então, quando temos um evento civil que utiliza um uniforme de gala, né, utiliza um traje de gala, um passeio completo, por exemplo, um casamento. Meu marido casou vestido de militar, né? Ele tem o direito de utilizar o uniforme militar que é correspondente ao traje civil de gala, né? De passeio completo. Gala ou passeio completo. Ele até, aí vocês me perguntam, ele precisa pedir autorização para se casar utilizando o fardamento militar? Não, porque ele tem direito de utilizar esse uniforme. Faz parte da prerrogativa dele como militar, de no dia do casamento ele vestir o uniforme correspondente ao traje de passeio completo, né, ao traje de gala. Ele tem direito. Então ele vai lá e ele veste o uniforme. Porém, ele não pode vestir esse uniforme com o sapato da cor errada, com a calça em desalinho. Ele tem que colocar as insígnias que são aquelas que ele tem direito de usar. Ele não pode se encher de insígnia para ficar mais bonito no fruto do casamento, não. Ele tem direito de utilizar o fardamento, mas esse direito encontra os limites do traje militar que ele está autorizado a utilizar. Envolve as insígnias, a devida demonstração aqui de qual é a graduação dele, no caso do meu marido, se fosse oficial do posto. Então, assim, ele não precisou pedir autorização para utilizar o fardamento para casar. E eu tô dando aqui um exemplo bem pessoal. Agora, se a gente for para um casamento de colegas, né, e ele quiser utilizar um traje militar elegante, ele também vai poder utilizar dentro ali dos limites do fardamento que corresponde ao traje civil correspondente a esse evento civil. Então, os militares, ele tem essas fardas de gala, por exemplo. E aí, ele só não vai poder utilizar essas fardas se o evento que ele for não tiver nada a ver com esse alinho desse uniforme. Ele não pode, eu vou citar um exemplo bem aleatório. O militar não pode vestir um traje de gala para ir para um baile funk, para ir para um pagode, para ir para um evento que o traje civil seja totalmente esporte, que seja assim, que possa ali haver uma bebedeira, algo que o uniforme militar não vai combinar, não faz parte daquele decoro do uso daquele fardamento, aquele ambiente. Então, ele pode utilizar o fardamento de gala, por exemplo,
se ele tiver no evento civil correspondente ao uso daquele uniforme, certo? Fora isso, se ele está no evento correspondente ao traje que ele está utilizando, ele nem precisa pedir uma autorização de uso. Só se fosse um evento de grande visibilidade, por exemplo, conceder uma entrevista. Se um militar ele for convidado para conceder uma entrevista, ele precisa pedir autorização para utilizar a farda naquela entrevista. Primeiro porque as entrevistas devem ser concedidas por pessoas autorizadas dentro das Forças Armadas, que já são ali da comunicação social. Porém, pode acontecer de um militar que não é da comunicação social ser convidado para conceder uma entrevista. Mas para ele utilizar a farda ali, como vai ter uma grande visibilidade, como não é um evento social, é algo em que a pessoa dele vai ficar em muita evidência, aí ele tem que pedir autorização para utilizar a farda. E possivelmente vai ser negado e ele vai ter que participar, fornecer aquela entrevista sem farda. Os militares, que vocês veem, polícia militar, bombeiro militar, militar de Forças Armadas, concedendo entrevista ali, todos fardados, eles estão devidamente autorizados por suas instituições ou corporações. Militar avulso aí, dando entrevista fardada, se não tiver autorizado pelo comandante, vai, da sua respectiva força, pode responder procedimento disciplinar. Compreenderam a situação? Pois bem, eu estava falando aqui do traje de gala, eu estava falando aqui desses eventos sociais como casamento, né? Mas vamos falar aqui do traje civil chamado passeio. Eu estava falando aqui do passeio completo, né? Estava falando aqui de gravata e tal. Por exemplo, na Marinha do Brasil, tem um uniforme chamado alexandrino. No Exército Brasileiro, temos o segundo B e o terceiro B, que é o passeio completo branco, tem o passeio completo azul barateia. Meu marido, por exemplo, usou o passeio completo branco, belíssimo, do Exército, né? Modéstia à parte aqui, meu marido casou muito bonito. E aí a Força Aérea tem o quinto uniforme, que eu amava utilizar o quinto uniforme. Quando que eu utilizava esse uniforme? Quando eu ia para eventos civis de representação. Eu estava ali representando a Força Aérea, então a Força Aérea me autorizava a utilizar o quinto A, que é um uniformezinho todo de azul marinho. Ai, meu Deus, é o uniforme que eu mais amava. Mas a gente está falando do passeio completo, vamos falar aqui do traje passeio. O traje passeio é aquele traje assim, social comum, um traje assim, socialzinho comum do dia a dia. Por exemplo, eu estou trajando um traje, eu estou de traje no tipo passeio. Advogados, quando estão ali com seus ternos da audiência, eles estão utilizando o traje passeio. E o militar, ele possui uniformes correspondentes ao traje passeio, certo? Cada Força Armada possui seus uniformes correspondentes ao traje passeio. Então, já indo direto para, digamos assim, uma resposta, né, sobre a questão da audiência, o militar ele pode vestir o seu traje correspondente ao passeio, que é correspondente ao que seria um terno, uma gravatinha, e ir para a audiência. Ah, professora, certo. Então, aqueles militares, quando eles chegam lá na audiência vestindo um uniformezinho social correspondente ao terno, mas só que ali no formato militar, eles não estão errados. Não, eles não estão errados. Eles têm direito. Eles faz parte da prerrogativa deles utilizar a farda. Pois bem, e aí, professor, o que aconteceu ali, naquela audiência? O militar tinha o direito de estar utilizando a fardinha dele, né? E aí, como você disse, existe uma diferença do militar que está preso e o militar que está solto. O que está solto e vai para uma audiência civil, para ele utilizar a farda, ele tem que comunicar, né? Porque ele vai estar no meio de uma audiência de civil, ele vai comunicar, irei para a audiência civil e como faz parte da minha estratégia de defesa, utilizar o uniforme militar, solicita ali a autorização, se o comandante não se opõe, ele vai. Mas, se tratando do réu preso, aí é onde a gente vai, é onde a vivência do dia a dia é necessária.
PMs ou os bombeiros, eles estão presos em unidades militares, pode ser que vocês já tenham visto e ouvido falar. Eles normalmente ali estão de trajes civis, porque essas corporações, esses presídios de PMs e bombeiros, são muito pequenos. Via de regra, eles são muito pequenos. E nessas unidades não tem atividades militares. Então, comumente, PMs e bombeiros militares, comumente, eles vão estar ali detidos com trajes civis. Se esses PMs e bombeiros eles forem direcionados para instituições penais civis, presídios, aí eles vão utilizar, se tiver, aquela roupa de detento, que é uma roupa de detento e não é uma farda, certo? Só que sobre os militares das Forças Armadas, o que acontece é que há uma rotina dentro do quartel. E pode acontecer de fazer parte da rotina daquele preso participar de atividades que estão acontecendo naquele quartel. Formaturas, hasteamento de bandeira, às vezes fazer uma atividade, por exemplo, física, participar de atividades físicas, ou até mesmo trabalhar capinando ou pintando alguma área. Isso acontece muito com cabos e soldados. Quando eles estão dentro desses quartéis, realizando atividades dentro dessa rotina militar do quartel, eles vão estar utilizando farda. Ou vocês imaginam que um militar preso vai participar de um hasteamento de bandeira vestido de civil, certo? É nesse momento que a vivência dentro dos quartéis conta muito na hora de compreender essas situações. Então, aquele militar que está ali detido dentro daquela unidade, pode acontecer dele passar o dia inteiro utilizando aquele uniforme que vocês conhecem como camuflado. Vou chamar assim de camuflado, porque cada força armada tem um número diferente. Mas pode ser que ele passe o dia todo utilizando um camuflado, ou seja, fardado, para cima e para baixo dentro do quartel, executando alguma atividade, por conta de estar detido, né? Mas pode acontecer de esse militar passar o dia ali dentro daquele aquartelamento vestido de civil e ter que ter ali dentro fardamentos para o caso de ser acionado, convocado a comparecer a, a comparecer perante o comandante, por exemplo. Ele vai comparecer como? De civil? Não, né? Ele vai comparecer fardado. Então, faz parte ali da rotina do réu militar preso ter dentro da unidade fardas, o camuflado, o fardamento de educação física e o fardamento equivalente ao passeio, que é o equivalente a um terno comum, certo? Que é um uniforme mais arrumadinho. Então, não é esdrúxulo, espetaculoso, que o réu militar preso compareça em uma audiência, mesmo que seja civil, com a roupinha de farda equivalente ao terno. Ele não está errado. Ele está no direito de uso do fardamento. E aí, a gente chega no outro ponto, que é sobre um juiz, né? Ele tem o direito de utilizar a fardinha dele mais arrumada, que é o equivalente ao terno, para ir para a audiência civil. Porque ele está dentro da unidade militar, ele vai sair de dentro da unidade militar. Imagina, gente, ele saindo assim com o quê? De bermuda? Não. Então, faz parte ali daquele cotidiano que ele saia conduzido, pode ser dentro de uma viatura militar, por exemplo, com o seu fardamento, né? E optar lá fora de trocar por uma roupa civil como uma própria estratégia de defesa. O uso do fardamento hoje em dia, no dia a dia, por exemplo, no tribunal de júri, numa audiência militar ou numa audiência civil, é entendido por nós, advogados, como uma estratégia de defesa. Pode ser muito ruim que ele vá fardado, mas pode ser interessante que ele vá fardado. E se ele tem o direito de usar a farda, então ele não está errado de comparecer na audiência utilizando farda. E esse ponto aí é tranquilo. Falem com segurança, ele tem o direito de usar a farda. Agora a gente chega no outro lado, né, do contexto processual, que é o acusatório. Vamos falar do Ministério Público. O Ministério Público,
seja em tribunal de júri, ou seja em um processo civil ou militar, ele pode considerar pedir ao juiz que solicite que o réu vá de civil. Ele pode também se manifestar se tiver uma plateia muito cheia de militares vestindo farda, por exemplo, tribunal do júri, né? Aí tem ali um militar que está ali naquela situação, os colegas vão todos fardados para o tribunal do júri. O Ministério Público pode se manifestar pedindo ao juiz que saia uma parte daquela audiência que está fardada, ou então que só permaneça ali quem não estiver fardado. Tudo para não causar um tumulto, um clamor, para ter uma regularidade naquele ato processual. Então, tanto o Ministério Público pode se manifestar sobre isso, como o juiz, de ofício, ele pode determinar algo sobre essa vestimenta. Mas calma, eu sei, meus colegas advogados, que vocês estão querendo ouvir a seguinte palavra: fundamentação jurídica. Palavra não, expressão. Fundamentação jurídica. O juiz, ele é o chefe da audiência, né? E ele tem que zelar pelo decoro, pela regularidade do ato, pelas formalidades. Ou será que vocês nunca ouviram falar de juiz que não faz audiência porque o advogado não está usando uma roupa condizente? Eu escutei muito falar, inclusive aqui na minha terra. Não pode ser com saia muito curtinha, não pode mostrar o ombro. Isso em relação ao advogado. Também já vi juiz mandar arranjar uma camisa, um terno, alguma coisa assim, para cobrir a parte, que a parte estava muito desnuda. E aí tem toda aquela reclamação da questão da dignidade da pessoa, daquela parte. Também tem a prerrogativa do advogado. Então, existe todo um clamor quando um juiz se manifesta em relação a roupas, seja em relação à roupa do advogado, seja em relação à roupa da parte, existe todo um clamor que se forma em torno disso, onde se pede que o juiz, quando vá falar sobre as vestimentas, faça de uma forma que não fira a dignidade dessas pessoas, não fira a prerrogativa do advogado. Não pode apontar o dedinho lá na cara do advogado e dizer assim: doutor, você está pelado. Não pode, tem que chamar no cantinho, ou se manifestar ali de uma forma mais discreta. E se caso a parte ou o advogado, né, não quiser cumprir, o juiz vai e não prossegue com o ato. Porque ele é o chefe daquela audiência, né, do decoro e tal, daquele ato processual. Então, vocês já ouviram falar sobre juiz falando de roupa de advogado, falando de roupa de parte, e nesse momento nós escutamos falar o juiz falando de um fardamento. Então, a gente percebeu um detalhe: fundamentação jurídica. Porque o juiz ele precisa sempre fundamentar os seus atos, né? E nós vimos nessa semana que a fundamentação foi, não é um processo contra aquela força armada, é um processo contra a pessoa que está ali. E trata-se ali de um procedimento civil, onde não se verificou uma necessidade de ele estar fardado, de uma forma assim, que ele estando sem farda causaria algum prejuízo para ele, compreende? Então, as questões que envolvem como que o juiz vai regulamentar o uso da vestimenta dentro da audiência, elas dizem respeito a isso, ao decoro do ato e também o outro lado, que é a fundamentação para isso, para estabelecer essas restrições. No caso de a defesa considerar que houve um prejuízo, né? Então, a defesa vai se manifestar através dos recursos possíveis e cabíveis. Então, ela vai se manifestar justamente com base nessa fundamentação que foi dada ao ato, certo? A proibição desse uso deste fardamento. Em suma, o chefe do fardamento é a instituição militar, que é a titular máxima dos direitos de uso daquele fardamento. Então, quem deve, em primeira mão, estabelecer regulamentos de utilização de fardamento em audiência civil ou militar é a respectiva Força Armada. E tanto é
de PMs e bombeiros, a gente já vê algumas corporações que possuem efetivos militares, assim, de grande quantitativo, por exemplo, no estado de São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, a gente já vê essas corporações, né, elas estabelecendo algumas diretrizes, até mesmo proibição de uso de fato na audiência civil, né? Já temos isso acontecendo no país. Só que quem é a titular do direito desse uso, desse fardamento, é a corporação, é a instituição militar. Então, cabe uma regulamentação por parte dessas Forças Armadas. Como estamos percebendo o que vem acontecendo assim, de uma decisão vinda do Poder Judiciário, então eu, como professora, deixo como sugestão, né, que as Forças Armadas tomem iniciativa para estabelecer regulamentos sobre um evento como esse, que é a audiência, que é um evento importante, né? E não entrando na interferência do direito de defesa, não interferindo no direito de uso daquele fardamento, mas estabelecendo, por exemplo, uma diretriz sobre isso. No caso de audiência civil, o militar, se quiser comparecer, deve pedir autorização ao comandante para a utilização do uniforme correspondente. Algo nesse sentido, para que não fique muito aberto, para que essa determinação não fique muito discricionária, acontecendo de um jeito de um lado do país, acontecendo de outro do outro lado do país, para que a gente tenha uma previsibilidade deste direito de uso do fardamento. Certo? E aí chegamos no momento em que eu vou liberar o código do brinde. Vocês ficaram até aqui? Quem gostou vai se manifestando aí na live. Eu sei que está tarde. Eu sei que vocês vão deixar para ver a aula gravada amanhã. Mas quem estiver agora online, grava bem este código. O nosso código é FARDA 3007. Confere, GT. FARDA 3007 é o código. Com este código, você vai receber uma caneca linda, 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 na sua casa, sem nenhum custo. Para isso, é claro que eu vou precisar que você vá lá no Instagram, no meu Instagram, suzicastro.adv, Instagram novinho, que eu criei recentemente, só para falar de direito militar. Você vai lá no direct e vai digitar FARDA 3007. Confere? FARDA 3007. E você vai deixar lá o seu nome completo, para que eu envie através de correspondência, o seu e-mail, o seu WhatsApp e o seu endereço para receber este brinde. Claro que esse endereço não precisa ser da sua residência. Se você quiser receber no seu escritório, em algum, sei lá, em algum local que você acha melhor receber suas correspondências, não tem problema. Mas o seu WhatsApp e o seu e-mail, eu vou precisar que seja o seu mesmo, que é para poder confirmar e te enviar o código de rastreio desta caneca belíssima. Ah, eu quero ver esta caneca. Ela é surpresa. Ela, inclusive, hoje, essa caneca desta live é sobre Maria Quitéria. Ai, por quê? Meu Deus, que aleatório. Não é aleatório, não. Maria Quitéria foi a primeira mulher a ingressar nas Forças Armadas. Só que ela ingressou e teve que se disfarçar de homem. Então, ela começou utilizando o fardamento de homem, né? Mas logo que foi aceita como mulher dentro do exército, ela recebeu um fardamento tão bonitinho, era um saiote assim por cima da calça, gente. É um dos fardamentos que eu sou assim mais encantada de assim apreciar a história, né, desse fardamento, como ele foi ao longo aqui utilizado ao longo do nosso país. O uso do fardamento é algo que quando a gente incorpora na Força Armada, dá orgulho, sabe? Usar a farda é algo que dá orgulho. Então, a gente, assim, quando a gente deixa de utilizar a farda, a gente sente tanta saudade. E no meu caso, que sou historiadora militar, por pura diversão, vamos dizer assim, tenho uma pós-graduação em História Militar,
mas vivo, né, a história militar com muita paixão, com muita diversão, no meu tempo livre, visito museus e tal. Uma das coisas que eu mais adoro é apreciar o fardamento. Então, essa caneca vai com Maria Quitéria Fardada, né? Em homenagem a essa live, ela já se... Olha como as coisas são coincidência. Eu nem sabia que eu ia falar sobre questão de fardamento hoje, no 30/7, mas já ia mandar a caneca de Maria Quitéria, porque 27, agora, dia 27, foi o aniversário de nascimento dela. 27 de julho é o nascimento de Maria Quitéria, que é baiana. Olha, eu falei até da Federal da Bahia hoje, já aqui. Bahia, meu coração. Morei 6 anos na Bahia. Enfim, Maria Quitéria, baiana, primeira mulher a ingressar nas Forças Armadas. E é ela quem ilustra a caneca brinde desta live que você vai receber na sua casa. É só digitar o código lá. Farda 3007, enviar nome completo, e-mail, WhatsApp e o endereço para te entregar. Só isso. E também com este código Farda 3007, você entra agora lá na Hotmart e você vai poder entrar no curso que eu tenho lá, de inquérito policial militar. Esse curso de IPM, a Hotmart não permite que a gente dê 100% de bônus, porque eles têm as taxas de administração deles lá, então a gente não consegue dar 100% de bônus. Mas é 90%, é assim, quase que 100% esse bônus. Você entra lá, vai pagar um valor simbólico, e esse valor vai para a Hotmart. 80%. Aqui, o meu GT está aqui, lembrando que é 80% do valor que está lá cheio, que já é um valor que está baixo, para que os 80% de fato funcione como um brinde, né? Então, é um valor simbólico que você vai pagar para a Hotmart para acessar esse curso hoje, utilizando o código Farda 3007, Farda tudo maiúsculo. Detalhe, você tem um mês para entrar nesse curso, né? Um mês para entrar utilizando este código e ser feliz lá com o curso de IPM. E falando de curso, chegou a hora do pré-lançamento, meia-noite e 5. Eu queria que tivesse sido meia-noite, para sorte. Mas meia-noite e 5 vai dar mais sorte ainda. Olha só, os meus alunos, ao longo das minhas aulas, eu já dou aula de direito militar, há uns 6 anos, tanto os de pós-graduação como os alunos de cursinho, eles chegavam para mim e diziam assim, professora, por que você não dá o curso de como advogar em direito militar? Tinha uns que diziam assim, professora, você não acha que está muito fominha, não? Só a senhora aí dominando os processos de direito militar, divide com a gente. Por quê? Em aulas de pós-graduação, a gente não consegue aprender como advogar em direito militar. Pós-graduação é um conteúdo que é ministrado para você receber ali um certificado de que conhece a matéria, né? Mas não tem ali uma instrução voltada para a advocacia. Assim como na faculdade de Direito, raramente você tem ali, tirando as disciplinas de prática jurídica, ao longo da faculdade você não tem uma prática em direito constitucional, uma prática em direito administrativo específico, né? Se o professor gostar dessas coisas, ele até que te passa bons insights de como advogar nessas áreas específicas. Pois bem, meus alunos me pediram muito, porém, vocês que me acompanham dia a dia, que sabem que eu exerço assim, muitas atividades, e para eu oferecer um curso qualquer de como advogar em direito militar, eu não ia me prestar a esse papel. Mas, com muita calma, ao longo, desde o começo do ano, a gente vem montando este projeto do zero à advocacia militar. Fala a verdade. Não é legal? Você vai sair do zero. Você pode ser um advogado experientíssimo em, deixa eu ver, direito de família. Então, você vai vir aqui para o meu curso do zero para a advocacia militar. Porque é uma advocacia extremamente especializada. E você tem que aprender do zero mesmo. Para poder não trazer para cá manhas, equívocos, manias de outras áreas que aqui não cabem. Certo? Então, este projeto do zero à advocacia militar é um projeto, gente, que eu tenho brincado, que é quase um projeto social.
quê? Porque eu vou compartilhar uma experiência em advocacia militar para que vocês consigam aplicar isso, seja no teu escritório de advocacia, colocando uma pessoa especializada nessa área, seja você que é advogado autônomo, ampliando a tua área de atuação, ou seja você que cansou de atuar em outras áreas e quer uma área mais, digamos assim, fechada, mais técnica, uma pronta resposta, que não demore um século para ter resposta de um juiz, certo? É uma área mais célere, muito mais legal de advogar, e obviamente que se ela é mais célere e se ela é especializada, é óbvio que ela é mais rentável. Ah, pegue um médico generalista, um médico que atende clínico geral. Por acaso ele tem o mesmo rendimento de que um cardiologista? É claro que não, porque a pessoa que tem um conhecimento especializado, ela tem um filtro de clientela que busca esse advogado já com dinheiro na mão, como eu costumo brincar aqui, pronto para pagar por aquela expertise, e não por um generalista. O militar que busca um generalista, ele só busca uma vez, porque ele quebra a cara, ele nunca mais pega um advogado generalista na vida, certo? Mas o militar, quando ele vem e recebe o bônus de ter a sua demanda de direito militar atendida por um bom advogado especialista, ele nunca mais deixa de procurar um advogado especialista, e melhor, ele fica na carteira ali de clientela daquele advogado que é especializado. Então, é uma área de advocacia muito legal de advogar. Ah, você é suspeita para falar. Tá, se você não quiser experimentar, talvez essa chance não aconteça mais no futuro. Porque para que eu ministre esse curso do zero advocacia militar, eu estou demandando, disponibilizando um tempo da minha vida para fazer isso para você, para te ajudar, para te levar para esta área do direito. E pode ser que em outro momento da minha vida eu já não tenha mais a disponibilidade de tempo para fazer isso. Ok, lancei do zero a advocacia militar. Onde que está para vender? Onde que está? Não é assim. Por uma, digamos assim, uma segurança, este curso, obviamente, vocês devem imaginar a vontade que deve existir de pessoas simplesmente copiarem o conteúdo, né? Mas por uma segurança, ele vai ser lançado em data específica, que claro que eu vou divulgar ali no Instagram, a data de um lançamento oficial, onde ele vai estar disponível para compra. Hoje é um pré-lançamento, onde você vai pensar, amadurecer a ideia, pesquisar um pouquinho a respeito, né? E enquanto isso, a gente prepara um ambiente onde vai ser colocado este curso, um ambiente onde vai ter atendimento personalizado para você, onde você vai tirar dúvidas com mais rapidez, praticidade, onde vão ter materiais de PDF, onde vão ter modelos de petições, enquanto a gente prepara esse ambiente com segurança para que você, só você, compre este curso e não consiga, não tenha outras pessoas brigando e revendendo para terceiros, enquanto a gente prepara este ambiente, você vai amadurecendo a ideia e eu vou te dizendo aos poucos o que vai ter neste nosso projeto. Já temos uma data de lançamento, ela vai acontecer em setembro, 7 de setembro, não sei. Eu não sei se eu boto no 7 de setembro, porque seria muita audácia dividir o 7 de setembro, né? Essa data tão solene para o nosso país, né? Muita audácia fazer o lançamento nessa data. Mas vai ser em setembro, tá? Eu vou escolher uma data em que eu consiga fazer um lançamento com calma, com tempo e tirando dúvidas online de vocês já no lançamento, ok? Muito obrigada pela audiência. Espero que vocês tenham gostado das explicações sobre o uso do fardamento pelo militar e fico à disposição para tirar dúvidas através ali do Instagram. Aguardo vocês aqui neste canal para que a gente compartilhe ainda mais conteúdo, a gente tire dúvidas, sane esses perrengues que aparecem aí no dia a dia e você possa ter um embasamento, uma segurança no que você vai falar, como você vai argumentar e para você atuar em direito militar aí com
com tranquilidade, tendo aqui a professora sempre à disposição através aqui desse canal, porque aqui você vai ficar por dentro do direito militar, certo? Até a nossa próxima live. Tchau, tchau!